Coloque seu celular no modo silencioso. Que chique, hein? Boa noite, queridos. Graça e paz. É muito bom estarmos aqui nesta noite, podendo glorificar o nome do Senhor como homens, varões de Deus, para a honra e glória do Senhor. E nós vamos iniciar esse culto orando. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que diz assim, 1 Reis, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Eu acho interessante essas últimas instruções de um pai para um filho, de um homem mais experiente para um homem que está começando a caminhada. Uma ordem, ele dá uma ordem, e a ordem é ser homem, seja homem. Nós sempre iniciamos nosso culto dizendo um para o outro, e quero pedir e convocar vocês a dizer para o seu amigo que está do lado aí, seja homem. Fala para ele, seja homem, rapaz. Esse é o conselho de um pai para o filho, de um homem que está partindo desta terra, desta vida e dizendo: nessa caminhada sua, meu filho, seja homem. E é a nossa oração dessa noite. Aqui não é uma questão de ser homem apenas, que a gente quando fala para um outro homem, seja homem, parece que a gente está falando assim, seja homem, rapaz, seja valentão. Não é nada disso. A ideia é de ser um homem de caráter. Um homem que busca Deus em primeiro lugar. Que tem o temor do Senhor quando erra. Quando Davi errou, e o Natan chegou para ele e falou, você está errado, ele foi homem, falar, eu estou errado mesmo, pisei na bola. Homem de Deus é isso, homem da palavra é isso, vai ser confrontado nessa noite por essa palavra e vai querer buscar praticar isso. Vai buscar ser exemplo entre os fiéis, ser exemplo na sua casa, amar mais a sua família. Sempre tem algo que nós precisamos como homens buscar no Senhor. Então é nessa noite minha oração, meu pedido para a minha vida em primeiro lugar e para a vida de cada um de nós, para que o Senhor nos desafie a ser homens de palavra e homens da palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça ao Senhor que te abençoe nesta noite, que a palavra do Senhor venha ao encontro do seu coração. Peça isso. Fala comigo, Deus. Eu sou um homem, quero ouvir a tua voz para fazer a tua vontade nessa terra. Pai querido, Deus amado, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos neste culto de homens para adorar o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Queremos falar com o Senhor. Queremos cantar louvores. E aquilo que formos desafiados nessa noite, eu peço. Porque eu tenho certeza que se o Senhor nos desafiar, é porque é possível vivermos esses desafios que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, queremos ser encontrados nessa terra, na comunidade que vivemos, na igreja, na sociedade, no trabalho, em nossas casas, como homens da palavra, homens cumpridores da palavra do Senhor, praticantes da tua palavra. Nos dá essa condição. É só pelo teu Espírito, e nós pedimos isso nesta noite,
Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Pai. Recebe nossa adoração, os nossos louvores. Abençoa aqueles que estão em casa também ou no trabalho, acompanhando pela rede social. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Porque sem Ti nada podemos fazer. E nós oramos pedindo as Tuas bênçãos. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então louvar ao Senhor nesta noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu quero mexer com vocês. Eu não sei se pode, mas os irmãos que estão aí atrás, eu queria convidar todos aqui para frente, porque nós vamos cantar e eu quero ouvir o grave dos irmãos. Vocês podem se colocar de pé? Podem se colocar de pé? Isso. Venham para frente aqui, ó, vocês desse lado. Venham para cá. Quem está lá no fundo, venha para frente. O James acaba de chegar, né? Piada interna, quem não sabe, nós temos um irmão aqui, parecido com o pastor Segundo. Ele está aí, cadê o James? Ah, o James está na cozinha, já foi apresentado? Venham para frente aqui, vamos cantar. Santo, Santo é o Senhor. Vamos lá, ó. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 forte. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Mais uma vez, Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve,
louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Vamos lá. As palmas. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
Deus totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos... Quer dar uma palavra? Podem se assentar. Nós vamos nesse momento ter um momento de brinde aí para alguns irmãos. Mas primeiramente eu queria conhecer os nossos visitantes, você que está nos visitando pela primeira ou demais vez, que não faz parte da Primeira Igreja Batista em Guaianazes. Por gentileza, se coloque em pé. Seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vindo. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um dos visitantes. O amado aqui também é visitante. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida grandemente. É um prazer tê-los nesta noite como nossos visitantes, homens de honra. E nós queremos dar, eu quero dar um livro aqui para esse livro aqui é de um parceiro nosso, pastor Públio de Azevedo, Moriá Café. É um bate-papo na mesa de Paulo, de Moisés, é como se você estivesse tomando um café com alguns homens da palavra. E ele é um bereano nato. Queria chamar aqui o irmão Natanael. O irmão Natanael é membro dessa igreja. Quantos anos, irmão Natanael? Pastor, mais de 40 anos? Faz favor, sobe aqui. Mais de 40 anos, no mínimo, né? 39 anos, membro da igreja. Já fazem 2 anos e pouco que temos esse encontro com os homens e ele nunca tinha vindo no Ser Homem. Nunca tinha vindo no Ser Homem porque ele trabalha e todas as segundas ele está trabalhando, mas hoje ele teve essa oportunidade de estar aqui conosco e honrou aí o nosso encontro com sua presença. Então, quero dar esse livro que eu tenho certeza pelo seu perfil, você vai gostar muito desse livro. Então, Deus abençoe. Obrigado aí. Glória a Deus. Quero também dar um presentinho a cada visitante. Por favor, vem aqui, são 3 ou 4 visitantes. Eu gostaria que vocês viessem aqui. Estamos aqui com o pastor Antônio Mendes, da PIB de Atibaia. Quem conhece vai falar, é bem parecido mesmo. Nós brincamos com ele ali. O nome do senhor mesmo? É Jorge. Jorge, o seu Jorge, que está um copinho da nossa juventude. E quero dar um para cada visitante aí. O nome do senhor? Ademir. Ademir, muito obrigado pela sua presença. Ademir, Deus abençoe. Muito obrigado, Jailson, pela presença de vocês. Eu queria pedir que vocês ficassem aqui, queria orar pela vida de vocês, pela família de vocês. E, por fim, eu tenho aqui uma camiseta e eu quero entregar para o Edson. Edson, aí Edson, vem cá Edson. O Edson também tem sido um parceiro aí nos nossos homens. Todos esses que estou dando presente, porque nós queremos orar pelas suas vidas. Às vezes ele fala, ganha um presente. Não, você ganha um presente, você vai receber o maior presente, que é a oração. Amém. Deus Obrigado. abençoe. Nós vamos ter esse momento de oração. Eu gostaria de pedir a todos os homens a ficarem em pé. E nós vamos orar por estes homens. Quero convidar aqui o pastor Wesley para estar orando por cada um dos nossos visitantes e pela vida do Edson e agradecendo a Deus por esse momento. Quero convidar você, após a oração, a fazer a sua oferta. Os homens sabem que nós mantemos o nosso momento gastronômico, todo o culto dos homens tem um momento gastronômico e é mantido pela sua oferta. Então, terminando a oração, nós vamos cantar uma canção. Venha no gasofilácio entregar a sua oferta, vai aparecer também o QR Code. Hoje nós preparamos algo com muito carinho, irmãos. Alguns trouxeram aí carne, frango, mas nós também preparamos um pernil. Sucesso.
e vai ser nosso momento de comunhão após o culto. E é sempre mantido, nós fazemos, estamos aí trazendo pastores renomados. O pastor Segundo é um pastor da nossa denominação e tem uma agenda bem extensa e graças a Deus está aqui. Nós sempre damos uma oferta, tudo com o dinheiro que você abençoa. Então faça isso quando terminar a oração, que você entregue a sua oferta com carinho e com certeza no próximo Ser Homem nós vamos nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos, pastor Wesley. Senhor, graça nós te damos, ó Deus, por esse momento reunidos com os teus servos. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão, muito obrigado por cada um que fez um esforço de estar aqui hoje. E que privilégio, Senhor, é poder adorá-lo. Que privilégio, Senhor, poder receber o teu servo hoje, pastor Segundo. Que privilégio, Senhor, é poder estar aqui com esses visitantes. Senhor, tua graça recaia sempre sobre eles. Pedimos uma bênção especial, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração aqui. Boa noite a todos. Quero agradecer a convite do querido amigo pastor Ronier, pastor dessa amada igreja. Agradecer ao pastor Atílio, também, que tem uma história fortíssima aqui nessa igreja de 30 anos. Essa comunidade, 75 anos. Também, eu só fico me lembrando do co-pastor ali atrás e aquilo me marcou profundamente. Exato. Fiquei com essa memória, mas agradeço o co-pastor. Deus abençoe sua vida, pastor Wesley. Também agradecer Mike, né, meu querido ministro de toda a parte de mídia da nossa igreja, Mike quem coordena, e tem sido uma pessoa próxima, um discípulo próximo, bem próximo da minha casa, enfim, a gente tem caminhado nessa estrada da vida, né, Mike? Deus abençoe muito sua vida. Agradeço a todos vocês pela oportunidade, liderança da igreja. Deus abençoe muito. Queridos, o nosso assunto hoje é da palavra, um homem de palavra e da palavra. Não é isso? Essa é a ideia que nós vamos conversar aqui hoje, mas não antes de talvez tirar algumas dúvidas suas, né? Primeiro, por que me chamam de Segundo? Aqui em São Paulo não é normal, né, uma pessoa ser chamada de Segundo, porque eu sou nordestino, de João Pessoa, na Paraíba, e filho de sertanejos. Tem algum nordestino aí, não? Olha aí, ó, o tanto de cuscuzeiro aí, ó. É a turma do cuscuz. Então, meu pai, sertanejo de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, e minha mãe, sertanejo de Patos, uma cidade que dá 51 graus no verão. Fria. E eu já estive lá em Patos com 51 graus, né? E aí o meu avô era coronel da época do coronelismo. Ele não era um coronel militar, mas ele era uma pessoa que tinha cana-de-açúcar, gado, milho e algodão. E naquele tempo essas pessoas, naquelas terras, eram considerados coronéis. E sempre um admirador da política do Brasil, e meu avô começou a colocar o nome dos filhos, nomes de presidentes. Então um dos irmãos do meu pai já falecido é o Juscelino, em homenagem a Juscelino Kubitschek. E meu pai recebeu o nome de Jânio, em homenagem a Jânio Quadros. Alguém se lembra do Jânio Quadros ou não? Varre, 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 a vassourinha. E aí veio, meu pai é o Jânio Cidalino de Almeida. E aí eu sou, com muito azar, quero mexer e tal, vou tomar remédio. Ela começou a tomar remédio. Minha mulher é estudante de medicina. Ela está no 4º ano de medicina, deveria estar no 5º, porque no 1º ano de medicina, minha mulher me acorda, ela tinha saído para a universidade, fez um exame, voltou, me acordou e disse, minha vida acabou. Aí eu falei, tua vida acabou por quê? Ela falou, porque eu estou grávida. Ela disse, eu estou grávida, que eu me levantei de súbito, a voz do Senhor me disse, é o 3º. É teu menino. Falei para ela, filhos são herança
do Senhor. 3 meses, exame, menino. Você que está na câmera aí, você da câmera, você mesmo, eu quero a pessoa, não quero a câmera. Você, como é seu nome? O meu filho nasceu no dia 3/3/2023. É o meu 3º filho. Como é que é o nome dele? Ele falou Jânio Cidalino de Almeida III. Ok, o nome do meu filho é Felipe. Felipe Efraim é o nome do meu filho, porque minha mulher disse que se eu colocasse o nome terceiro, ela ia separar de mim, que não pactuou direito. E aí eu, com medo da mulher cumprir, eu digo, então vai chamar Felipe Efraim. Na verdade seria só Efraim, eu digo, então vai chamar Efraim. Ele disse, isso é um nome feio da gota. Aí eu digo, vai ter Efraim, acabou-se. Então ela é Felipe Efraim Rogério de Almeida e tem 3 anos de idade, uma bênção. Eu pastoreio, e é homem. Eu pastoreio a primeira igreja batista de Mogi das Cruzes, aqui do ladinho de vocês, e pastoreio a igreja aqui na Zona Leste de São Paulo, lá no Tatuapé, a Intervidas, que quem está cuidando lá é um pastor que está sob a minha direção, e meu discipulado, chamado pastor Júnior Rocha, filho do saudoso pastor Alberto Rocha, que faleceu esse ano, inclusive, que também foi da nossa equipe durante muitos anos. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um assunto tão pertinente. Então vamos embora, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler aqui Efésios a partir do verso 25. Eu vou até o verso 32. Verso 25 ao verso 32. Quanto tempo eu tenho, pastorzão? Me aguentam aí uns 45? Aguentam? Vamos ver aí. Efésios. Vamos ver se vocês aguentam. Efésios capítulo 4, de 25 a 32. Se quiser colocar na tela, querido, eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada. Efésios, capítulo 4, de 25 a 32. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espere-me. Todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aí, que a palavra do Senhor alcance nossos corações. Amém? Queridos, talvez quando você escuta um tema como o nosso tema, da palavra ser homem, da palavra e de palavra, talvez você pensasse que eu escolheria, todo mundo deve falar assim, a pessoa deve ser sim, sim, não, não, pegar uma parte do Sermão do Monte, conversar sobre isso, e falar que todo homem precisa ter palavra, que todo homem precisa amar a Deus e as Escrituras, e tentar dizer para vocês fazerem devocionais todos os dias, e tentar dizer para vocês frases como meu pai diria, do tipo, o único bem que o homem tem é a sua palavra. Meu pai sempre me dizia isso. Meu pai, com a graça de Deus, é um homem que prosperou muito na vida, mas muito mesmo. É um homem rico, que tem muitas posses. E nesse sentido, sempre me dizia, você só vai ser uma pessoa bem-sucedida nessa vida se você tiver palavra. Homem que é homem tem palavra. Eu poderia pensar com vocês 40 minutos sobre esses 2 pontos. Mas eu entendo que o amor à palavra nessa igreja tem sido pregado por este homem de Deus. Entendo que vocês são confrontados nas Escrituras todas as semanas aqui. Então eu quis aprofundar o assunto.
Eu quis olhar com um olhar ainda mais acurado, pensando na sua vida em várias camadas, pensando na vida de um homem como um todo, alguém que está transitando nas muitas áreas dessa vida, e isso é inevitável. O apóstolo Paulo aqui, ele está muito chateado com duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo está chateado com a xenofobia dos judeus, a separação dos judeus e os judeus se considerando um povo muito mais precioso, muito mais importante do que os cristãos. E essa separação toda foi inclusive o que provavelmente causou a primeira prisão do apóstolo Paulo. Provavelmente Paulo foi preso porque levou Trófimo para conhecer o templo, que era um judeu, um éfeso, um grego, que se converteu por meio do seu evangelismo. Era um desejo de Trófimo conhecer o templo, mas o templo tinha estruturas xenofóbicas, estruturas de não pertencimento. Você não pertence aqui, você pode até vir, mas você vai ficar lá no terceiro pátio. No primeiro pátio você não podia frequentar de jeito maneira, segundo pátio você não podia frequentar de jeito maneira, e foi por causa da dor de cotovelo dos judeus, eles acusaram o apóstolo Paulo de levar aquele grego no primeiro pátio. Era mentira. Paulo foi preso. Essa prisão aqui ocasionou na vida do apóstolo Paulo tempo para que o apóstolo Paulo escrevesse a grande maioria das suas cartas às igrejas, sendo levadas às igrejas por um escravo liberto chamado Onésimo. E é por isso que Filemão está no Novo Testamento, exatamente por causa da figura da libertação daquele homem tão precioso, Onésimo. Então, o apóstolo Paulo, você vai perceber no capítulo 2, que ele fala, a partir do verso 11, que a barreira da inimizade foi quebrada. Deveria ter quebrado a barreira da inimizade. A outra coisa que o apóstolo Paulo está muito chateado é porque discipulou dois camaradas chamados Himeneu e Fileto. E Himeneu e Fileto deturparam a palavra pregada pelos apóstolos e, consequentemente, pelo apóstolo Paulo. E aí começaram a implementar um sistema herético dentro da igreja de Éfeso, em que os homens deveriam ali não só confiar na graça, mas viver os ritos, ou algum abordado da ritualística judaica precisava estar incluso dentro do processo da graça. O apóstolo Paulo escreve o capítulo 1 para lembrar a função de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer, de definir, no maior tratado bíblico a respeito do conceito da graça, ele vai dizer o que é graça, dos versos 1 ao verso 10. Depois, como eu disse para vocês, ele vai falar que a barreira da inimizade em Cristo foi quebrada. No capítulo 3, um hino de louvor aos seus grilhões. Eu não tenho vergonha desses grilhões, por causa do amor a Deus. É agora no capítulo 4 que ele dá a curva. Ele sai da parte teórica e agora vai aplicar tudo isso. Então a aplicação aqui tem a ver com uma vida de graça, ou seja, quais são os desdobramentos de uma vida que foi achada pela graça? Quais são os desdobramentos de alguém que encontrou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? E como que isso pode se manifestar dentro dos nossos relacionamentos, inclusive a partir da nossa língua? Tudo isso tem a ver com a palavra. E tudo isso tem a ver, obviamente, com ser de verdade. Então hoje eu quero trazer para vocês aqui, no tema que o pastor Ronier me trouxe, 5 pontos importantes para você ser homem na palavra, ou da palavra e na palavra. Se você está anotando, pegue seu bloquinho de notas e anote aí, porque eu vou lhe trazer sabedoria e vou lhe trazer códigos profundos para que você aplique nas suas relações interpessoais e em todas as camadas da sua vida. Primeiro ponto. Você quer ser um cara da palavra, e na palavra, você precisa ser honesto. Você precisa de honestidade. Então o texto começa dizendo que vocês devem deixar a mentira e falar a cada um a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Perceba, é óbvio que o apóstolo Paulo também está pensando na dinâmica do corpo. Não podemos esquecer a dinâmica do corpo. Nós somos irmãos. Nós somos membros uns dos outros. Então, beleza. O apóstolo Paulo começa dizendo, você deveria pensar em deixar a mentira.
Você deveria pensar o contrário, deveria viver uma vida pela verdade. Ou seja, você deveria não usar de jeitinhos no processo dos seus relacionamentos. Óbvio que aqui cabe muita coisa nesse processo. A primeira coisa que cabe nesse processo aqui é uma autoavaliação. Para que eu seja uma pessoa honesta, eu preciso avaliar. Será que eu sou alguém dado à mentira ou dado à verdade? Eu sou alguém que gosto nos meus relacionamentos, de viver meus relacionamentos no meio da mentira, com um jeitinho brasileiro, até porque assim ninguém chega em lugar nenhum. Se a gente não for uma pessoa que dê um jeitinho, a gente não vai chegar em lugar nenhum, o que é mentira, irmãos. Porque é mais fácil na zona de conforto, ou no nosso procedimento de sempre, a gente permanecer nesse lugar. A gente vai fazendo isso com as nossas esposas, a gente vai contando pequenas mentiras. A gente vai vivendo esses nossos relacionamentos sem honestidade, apesar de Deus saber. Sei que você já ouviu que mentira tem perna curta, mas mais do que isso. Mentira desgraça a tua identidade. Gera na tua identidade um negócio muito ruim. A tua identidade fica marcada como alguém que vive de máscaras. Isso cresce e em algum momento você já não vai mais saber quem é. Quem eu sou? Aliás, homem aqui, se eu lhe fizer essa pergunta, quem é você? Será que você tem capacidade de responder? E talvez aí na sua mente esteja, eu sou um advogado, eu sou um pintor, eu sou um pedreiro, eu sou um enfermeiro, eu sou um professor, eu sou pai. Não. Eu queria que você se definisse para dar além das suas missões horizontais. Eu queria que você se definisse para dar além da sua paternidade, ou para dar além da sua academia. Quem é você? Qual é teu propósito aqui na Terra? Eu não estou dizendo que não responder essa pergunta implica que você seja uma pessoa que vive na mentira. Mas uma pessoa que não é honesta não sabe responder essa pergunta em hipótese alguma. Não sabe. Porque você já se perdeu de quem é. Pastor Ronier, eu não sou muito admirador da literatura, pastor Atílio, de literatura católica. Mas houve um livro que eu resolvi ler, estava na casa da minha mãe, e esse livro estava na cabeceira. Era um livro do Padre Fábio de Mello. O título do livro era Quem Me Roubou de Mim? Um livreto. E aquele livro mexeu comigo. Porque não ser honesto te roubará de si mesmo. Mas é óbvio, como eu disse para vocês, é um assunto que tem muitas camadas. Uma dessas camadas é como dizer a verdade. E você vai dizer a verdade, em primeiro lugar, colocando sabedoria na sua língua. Porque, às vezes, a gente diz assim, olha, eu não sou falso. Eu não sou falso. Comigo é assim. Não sou falso e quando eu quiser falar, eu falo e todo mundo que escute. Anote o que eu vou dizer. Quando você fala sem amor, você está promovendo carnificina. Quando você fala sem sabedoria, você não está considerando a dinâmica do corpo, não está enxergando quem é o outro. Então você deve falar, você deve ser honesto, você deve ser de verdade, mas colocando sabedoria nesse processo. Eu poderia passar 45 minutos só falando desse assunto aqui. Lhe trazendo exemplos e exemplos, mas é preciso que a gente avance mais. Então, meu primeiro ponto para você é que se você quer ser uma pessoa de palavra e da palavra, você vai precisar de honestidade, vai fazer uma autorreflexão. A minha vida é uma mentira ou a minha vida é de verdade? Eu sou um cara que invento tudo ou não? Vale um fato que aconteceu na nossa igreja. Mike sabe.
Eu sou psicanalista. Então, minha primeira formação é Direito, aí veio Teologia na Palavra da Vida, pós-graduação em Teologia, mestre em Ciência da Religião pela PUC, inclusive o Publi foi de lá, né? A gente foi da mesma turma, só que ele estava fazendo doutorado. A gente pagou umas matérias juntos lá, o pastor falou dele aqui do Publi. E aí, comecei a psicanálise, depois veio a neurociência e um monte de pós-graduação, inclusive em borderline, enfim, que tem a ver com a área da mente humana. Pastor Atílio, eu estou chegando na igreja, nossa igreja é uma igreja muito grande. Eu estou chegando na igreja, tem um rapaz, o rapaz estava encostado na parede, e irmãs do nosso ministério de oração estavam expulsando o demônio dele. Sai, Satanás, sai. E ele aqui, ó. Daqui a pouco ele me viu, ó o demônio. Olhou para mim e disse, oi pastor, tudo em ordem? E a mulher, sai, Satanás. Eu falei, o que é isso, gente? Pastor, ele está com o diabo. Uma vez ou outra ele faz um grunhido. Eu digo, faz um grunhido? Segurança, nossa igreja tem segurança armada, né? Eu digo, segurança, vamos juntos levá-lo à minha sala? A gente foi para a sala e ele foi do meu lado assim, ó. Aí eu olhava e disse, e aí pastor, tudo certo? Quando eu cheguei na minha sala, eu disse, o que está vendo, fulano? O que está acontecendo? Ele disse, você não está ouvindo? Helicópteros. São helicópteros. Eu peguei. Eu digo, isso aqui é um ataque psicótico de esquizofrenia. Isso aqui não é diabo. Eu digo, são vários helicópteros. Ele, por que eles estão lhe perseguindo? Aí ele falou para mim, é porque eles descobriram que eu estou vendo pornografia infantil na Deep Web. Vieram me buscar. Só que, pastor, eu estou com a faca aqui. E eu vim matar as pessoas da igreja. Porque eu sei que as pessoas quem disseram para eles. Você sabe que eu sou uma pessoa conhecida, não sabe? Sei. Ninguém vai dizer nada a ninguém. E eu vou falar com os helicópteros para acabar. Você pode ir até o batalhão, lá perto da nossa igreja tem um batalhão de polícia, e entregar a faca? Posso. Você vai fazer parar? Eu digo, vou. Escondido na mentira da pornografia infantil, endoidou. Viver na mentira endoida. Segundo lugar, você quer ser uma pessoa de palavra e da palavra? Talvez você esteja perguntando, e o destino dele? Passou um mês internado, antipsicótico, com força, está lá na igreja até hoje, não matou ninguém, mas tomando remédios fortíssimos e tentando lutar com o vício da pornografia, tentando lutar todos os dias. Ser homem da palavra e da palavra, em segundo lugar, você deve, escute, trabalhar para apaziguar o seu próprio coração. Aqui, o texto bíblico vai dizer, olha só, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Estão percebendo isso? Então veja, a primeira coisa, o nosso coração se inflama, beleza, se inflama. Concordam comigo, sim ou não? Às vezes a gente fica chateado, sim ou não? Mas parece não, é certo que a Bíblia nos coloca um lugar de controle sobre essas coisas. Então, primeira coisa que a Bíblia diz, você pode até se irar, mas não use essa ira como instrumento de pecado. E dá para se controlar. Eu estou falando de uma área, homens aqui, que eu tenho dificuldade. Eu tenho uma baita dificuldade com a ira. Um carro lá em Mogi das Cruzes deu um tranco no meu, um ônibus, deu um tranco no meu, eu falei, esse vai tomar um xingo. Eu fiquei muito irado, eu abri para falar,
que eu baixei o vidro para mandar para mandar o Hadouken, que eu abri, irmão, o motorista olhou para mim e disse: pastorzão, Deus abençoe sua vida, que massa te encontrar. Meu irmão, do jeito que eu estava, eu voltei, ó. Semana de vitória. Deus abençoe. Onde é que eu estou querendo chegar para você? Quando eu estou irado, eu não controlo. Quando eu estou irado, eu falo o que dá na minha cabeça. E não é verdade. Anote. Você faz o que faz porque você quer o que quer. Há na palavra a possibilidade de sossegar a alma e calar a alma. Eu fui alcoólatra. Alguém aqui já teve vício de álcool? Alguém? Estou vendo vários. Eu fui alcoólatra. E controlo isso. Esse papo de eu não controlo, quando eu estou irado eu quebro tudo, não é verdade. Só que quem que toma isso? São teus filhos. Na tua casa. É tua mulher. Que fica suportando um monte de palavrão, tal, não sei o que, etc. E o texto vai além. O texto não só está, pastor Atílio, dizendo, cuidado com o que você faz quando está irado. Mas o texto está dizendo, ei, trata esse problema interior você mesmo antes do sol se pôr. Ou seja, como tu vai tratar, se tu vai pedir ajuda, se tu vai para um psicanalista, se tu vai para um psiquiatra, não me importa, como eu conversar com o pastor Ronier, não importa, tu precisa tratar. Então não é tipo, eu não vou deixar de resolver com a minha esposa antes de dormir. Não é isso não. O que o texto está lhe convidando é, antes do sol se pôr, não deixe esse negócio ficar no seu coração. Por 2 motivos. Número 1, porque eu consigo. E número 2, porque o mal de hoje vai ser pior amanhã. Satanás vai se aproveitar desse negócio amanhã, irmão. Você vai dar lugar ao diabo. Amanhã você não está melhor, não. Amanhã você está pior. Então, quer ser um cara da palavra e na palavra, trata esses negócios que não prestam aí dentro hoje. Resolve hoje, dentro de você. Assim. Tem um negocinho que nessa geração não está mais na moda, pastor Ronier. E que os homens não estão vacilantes nesse negócio. Sabe o que é? Chama-se autorresponsabilidade. Repita comigo, autorresponsabilidade. Novamente, autorresponsabilidade. A culpa é das estrelas, irmão. A culpa é do signo do zodíaco. Na minha igreja eu mando caçar. O cara botou na bio dele, nome, Amanda não sei o quê, sagitariana. Eu mando caçar. Sagitariana o quê, irmã? Tu é uma pessoa tão perdida na tua cabeça que Netuno, quando faz uma curva em Urano, influencia a tua vida. Tu é muito perdida, irmã. Tu tem que ser muito perdida para Netuno, que não sabe nem quem tu é. Exercer influência na tua vida, irmã. Tu tem que ser muito perdida. E eu, que sou de maio, se eu fosse acreditar em signo, sabe o que eu seguiria? Seria touro. E eu, como bom nordestino, não combino com chifres. Eu rejeito chifres. Eu já disse a minha irmã, a minha esposa, minha irmã, eu rejeito ser touro em cima da cabeça. Mas não, por quê? Porque a culpa é das estrelas, a culpa é do pastor Ronier, a culpa é do meu líder, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. É por isso que eu estou assim. Eu estou assim por causa do meu chefe, eu estou assim por causa das nuvens, eu estou assim por causa da chuva, eu estou assim por causa do frio. Não, você está assim, irmão. Sabe por que você está assim? Porque tem um problema sério no seu coração de autorresponsabilidade. O apóstolo Paulo nesse texto está dizendo assim, vamos ter autorresponsabilidade. Segura o teu B.O. Olha que massa. Levante suas 2 mãos assim aos céus. E diga assim, eu sou homem e eu seguro o meu B.O. De novo, eu sou homem
e eu seguro o meu BO. Olhe para o cara que está do seu lado e fala, segura teu BO. É isso. É isso. Pronto. A gente que é pastor, a gente escuta sempre desculpas. Essa igreja aqui linda, hein? Bairro de Goianazes. Olha esse telão de LED. Na minha igreja tem 300 metros de telão de LED. Você acha que eu não sei o preço disso aqui? Mas, pô, a gente podia dar desculpa. Não temos dinheiro. Não temos condições. Não podia dar desculpa. Nosso bairro vai achar isso aqui muito pesado. Nossa igreja vai entender que não é para nós. Mas botou o telão aqui, o povo, na minha igreja tem um telão massa. Tá entendendo? Quando a gente começa a botar a culpa no mundo, irmão, nas estrelas, a gente não faz nada nessa vida. Vocês têm noção que eu sou nordestino e filho de sertanejo? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que hoje eu falo esse Brasil inteiro? Inteiro. Já falei na França, já falei em Estados Unidos, já falei em Israel, já falei em Roma. Você tem noção? Tem noção que as pessoas da minha terra, elas crescem escutando que não vão sair de lá? Talvez os nordestinos que chegaram até aqui, chegaram nessa terra de meu Deus, com a mão na frente e outra atrás. Mas tem pão hoje ou não tem? Sabe por que tem? Porque assumiu o seu BO. Então começa a sonhar, irmão, mas vai assumindo o teu lugar de responsabilidade. Vai resolvendo tuas questões interiores, que a nossa palavra, pastor Ronier, vai ser diferente. Terceiro lugar. Terceiro lugar, aquele que furtava não furta mais. Antes trabalha fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para boa edificação, conforme a necessidade. E assim transmita o quê? O quê, irmãos? Vocês estão sem a Bíblia, é? Transmita o quê? Graça aos que ouvem. Eu vou até descer agora. Anota assim, anota. Palavras são sementes. Anota. Palavras são sementes. Qual é esse ponto? E terceiro ponto é: haja, não reaja. Haja. Quer ser da palavra e na palavra? Haja, não reaja. Só que agir como agente de graça, plantando boas sementes a partir da palavra. Está filmando aqui, né? Eu não posso falar o que eu vou falar, como eu deveria falar. Mas eu fui espancado quando eu era criança. A minha mãe pegava a minha cabeça e batia a minha cabeça contra a mesa várias vezes, com 6 anos de idade. Você é uma peste ruim, você é um diabo ruim. A pior coisa que me aconteceu nessa vida foi você. Você é uma desgraça. A sua vida não serve para nada. Você tem noção do que é uma criança de 6 anos ouvir os passos da mãe e começar a chorar? Você tem noção do que é isso? Eu cresci irado, irmão. Com 13 anos eu já bebia. Com 14 eu já fumava. Com 14 comecei a tocar em bandas na minha cidade e viajar à noite. Tinha ódio dos meus pais. Ódio.
Eu sonhava o dia de ver meus pais morrendo. Eu só não tinha coragem de matá-los. Palavras são sementes. Nós somos profissionais em reagir às palavras dos outros com palavras ainda piores. Não deveríamos fazer isso. Reagimos com palavras ainda piores a quem nos entrega uma palavra dura. É o nosso problema de orgulho, de soberba e de identidade. A gente quer se vingar de maneira pior dessas pessoas que falam da gente desse jeito. É verdade. Comumente, pastor Atílio, a gente usa dessas ferramentas. Cresci e me converti. Tem 12 anos que sou casado com a minha esposa. Em 12 anos de casado, eu nunca falei um palavrão contra ela. Concorda comigo que eu não tinha isso para dar? Que eu não recebi isso? Concorda comigo? Eu não tinha para dar. Como é que eu entrego o que eu não tenho? Porque a boa dádiva, pastor Ronier, ela não vem do que você recebeu em terra, mas ela vem do que você recebeu do céu. Eu recebi graça do céu, logo entrego graça aos outros. A minha filha, todos os dias de manhã, minha filha Esté, ela não precisa tirar nota boa, ela não precisa fazer estripulia, ela não precisa chamar minha atenção. Basta ela existir na minha frente. Chegou minha princesa. Cadê minha princesa? Quem é que papai ama? A minha filha Ana Júlia, ela entra, eu digo, cadê minha joia? Vem cá, dá um cheiro no papai. Quando meu filho Felipe chega, eu digo, Felipe Efraim, você será 3 vezes maior do que o papai. Você é um projeto de Deus nessa terra. Ele tem 3 anos de idade. Não sabe o tamanho do oráculo que eu estou entregando para ele, mas recebe com um sorriso. Se você é filho da graça, as suas palavras deveriam ser sementes de graça e não de desgraça. Se você olhar minha rede social agora, nesse momento, colocar no Instagram, segundo Almeida Oficial, você vai perceber que eu tenho mais de 160 mil seguidores de verdade, sem comprar nenhum. Quando você olhar minhas postagens, você vai ver pessoas me chamando de ladrão, de dízimo, corrupto. Alexandre de Moraes foi a última que colocaram lá. 2 coisas. Número 1, não respondo ninguém xingando. Número 2, não apago nenhuma postagem. E por que eu não apago? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu estava no carro hoje. Minha relação com meu pai, pastor Ronier, era a pior relação do mundo. E eu estava levando meu pai no aeroporto antes de vir para cá. Por isso me atrasei 5 minutos. Coloquei a música do Fábio Júnior. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo da gente ser mais, muito mais que 2 grandes amigos, pai e filho talvez. Toquei nele, ele me beijou. Meu pai que não dizia que me amava, que não dizia que eu era bênção. Meu pai começou a me beijar dentro do carro enquanto eu dirigia. E começou a chorar. E eu e ele chorando e ouvindo aquela canção inteira. No final ele disse, foi a melhor viagem da minha vida. Hoje eu não tenho meu pai para dizer o que você me disse hoje. Mas eu tenho na minha frente o meu pastor para compartilhar isso com ele.
Meu pai que dizia o que dizia, ou que não dizia nada na voz passiva. Agora me chama de pastor. Porque escute, a sua colheita será diferente a partir do momento que você plantar sementes diferentes. Começa hoje em casa. Começa hoje lá. Tem um meninão lá, desconfiado, subindo lá para ficar escondido de ti, porque não quer se encontrar contigo. Fala, boizão, é o quê, homem? Faz hoje. Perdão, irmão. Papai até hoje foi vacilante. Mas não será mais. Papai te ama. Chega para tua mulher hoje e faz isso. Para tu ver o Espírito Santo começando a gerar coisas ainda maiores na tua casa. Cara, eu vou fazer só o quarto ponto, vou fazer o quinto não. Acho que deu. Vou ficar aqui. Acho que deu, eu já senti que o Espírito já fez, pastor. Vou fazer o quarto ponto, não vou fazer o quinto. Eu já senti que o Espírito fez. O último é: ataque sempre problemas e não pessoas. Ataque problemas e não pessoas. Porque você é um cara da palavra e na palavra, começa a não confundir o povo com os problemas. Às vezes uma pessoa vacilou, mas ela não é vacilão. Às vezes uma pessoa, ela cometeu um erro contigo, mas você deveria caminhar mais uma milha com ela. E não mais ficar rotulando pessoas a partir de um único erro. A oração de São Francisco, atribuída a ele, termina dizendo: ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não seja agente de cólera, de ira, de amargura, de flâmula, nada. Tudo isso acontece, irmãos, porque a gente leva para o coração. Isso é uma desgraça. A partir do momento de levar para o coração, a gente vai se transformar nisso aí. Então começa a olhar as coisas a partir da perspectiva de um problema e não de uma pessoa. Aconteceu um problema ali, vamos resolver. Aconteceu um problema acolá, vamos resolver. Mas sem rotular as pessoas, que a partir disso, numa forma mágica, porque ali tem magodei, isso vai entrar dentro de você e vai inundar seu ser daquilo que não presta. Talvez tenha homens aqui com sensação de que são fracassados. Talvez tenha homens aqui com sensação de que não conseguem mais chorar, não conseguem mais sentir. Uma sensação quase psicopática. Talvez tenha homens aqui que sintam que a vida não vai dar mais certo. Mas se você arrancar essas questões que eu trouxe aqui de dentro do seu coração, escute. Coisas ainda maiores acontecerão. Em nome de Jesus. O meu último ponto seria perdoe. A história é longa, não temos tempo. Mas o maior inimigo, e Mike está aqui, como prova, da minha vida, e que mais me perseguiu naquela igreja, morreu de câncer em 15 dias. E quem fez o velório fui eu. Como dizia C.S. Lewis, perdoar é libertar um prisioneiro. E eu vou acabar descobrindo que o prisioneiro era eu. Baixe sua cabeça e feche seus olhos.
se de alguma forma essa palavra falou contigo, antes, com a cabeça baixa, deixa eu te dizer. Minha mãe me pediu perdão há 2 anos atrás. Foi uma palavra que ela me lançou há 2 anos atrás, que no meu coração já estava até resolvido. Só que eu não sabia que ia ser tão bom. Sentindo minha mãe me pedindo perdão. Minha mãe hoje me chama de pastor. Eu quero o bem dela. Quero a paz dela. Quero a alegria dela. Meu pedido hoje de apelo nesse lugar é simples. Se essa palavra que eu entreguei hoje, por falar em palavra, alcançou teu coração de alguma forma, levanta a tua mão aí, só para eu saber. Deus abençoe, 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 estou vendo. Pode baixar, põe a mão no coração, você que levantou sua mão. Senhor, esses homens não serão mais os mesmos. Há aqui nesse lugar o estabelecimento de um memorial de consciência. Hoje, nesta segunda-feira à noite, do dia 4 de maio de 2026, na primeira igreja batista em Goianazes, o Senhor estabelece um memorial na vida de cada um desses homens. E as sementes que serão plantadas na vida deles a partir da palavra geminarão, crescerão e darão muito fruto para a glória do Senhor. Obrigado pelas reflexões aqui e pelo andar do teu Espírito, que eu tenho capacidade de sentir aqui poderosamente. O Senhor está fazendo coisa grande aqui, para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Foi uma honra, pastor Ronier, uma honra, pastor Atílio, conversar com vocês. Vocês passaram pela minha vida e eu coloquei um desejo no meu coração. Ninguém que Deus colocar passando pela minha vida, eu peço ao Espírito que não me deixe que essas pessoas passem despercebidas. Que o Senhor encha vocês de muita vitória e coisas novas. Deus abençoe! Deus abençoe, querido. Obrigado. Amém, irmãos? Amém? Que testemunho lindo, maravilhoso. Pastor Segundo falando sobre sua vida, sua trajetória. Eu me lembrei da minha também. Os irmãos sabem quantas vezes eu já disse aqui. Minha mãe dizia que pau que nasce torto não se endireita. E eu sempre dizia para minha mãe, depois de convertido, dizia: mãe, pau que nasce torto, Jesus endireita. E foi assim na minha vida, e nós sabemos que tem alguns homens aqui que têm algumas dificuldades na vida. E nós queremos estar à disposição de vocês, mediante do que ouvimos hoje. Obrigado, pastor Segundo, Mike, obrigado pela PIB de Mogi, que cedeu, né, vocês também para estarem aqui nesta noite. Mas eu queria desafiar você, se você tem uma dificuldade e acha que não tem jeito, que nós ouvimos aqui hoje, que Deus fez na vida desse homem, na história dele. A gente sabe, eu não sei o que é ser um nordestino, mas eu já fui para o Nordeste muitas vezes, e para a região do Seridó, região da Seca ali, a gente sabe como é difícil. E como as pessoas absorvem essa história que acha que não pode sair dessa situação. Existe um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Às vezes você está aqui e vivendo situação na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua trajetória, que você acha que é isso aí, acabou. E Deus tem mais para você. Então, eu, pastor Atílio, pastor Wesley, estamos aqui para ajudar você. Se você quiser marcar conosco
um dia trocar uma ideia, abrir seu coração, né? Falar a verdade, falar, ó, sinceramente, isso é ser homem, isso é responder a palavra, isso é pedir a Deus uma nova oportunidade para um novo passo, um novo momento. Nós estamos aqui para ajudá-los. Eu tenho a minha experiência, o pastor Atílio tem a dele, o pastor Wesley tem a dele. Você pode escolher qualquer um dos três, mas abra o seu coração, procure um de nós e nós queremos caminhar com você, pegar na sua mão para ajudar você a entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Com certeza são grandes coisas, como na vida deste homem que não tem nada de segundo, né? Nada de segundo. Deus colocou ele como o primeiro na casa dele, na igreja dele, e olha como Deus tem feito na vida dele. Muito obrigado, foi uma história muito linda, trabalhou muito no nosso coração, e não é só para ouvir e guardar, mas é para ouvir e praticar aquilo que Deus falou conosco nessa noite. Amém? Deus abençoe, nós temos nosso momento maravilhoso de comunhão, de gastronomia, mas antes eu gostaria de convidar todos vocês para a nossa foto oficial, como sempre fazemos.